Bom dia, boa tarde, boa noite, Glauber Carieno, ortodontista como você, e vim aqui para responder algumas questões que aparecem às vezes no nosso canal do YouTube, às vezes o nosso suporte na linha Ortodontics levanta esta leva de dúvidas, objeções. A dúvida de hoje é uma questão extremamente simples, porém deve ser realmente comentada, que é como fica a adaptação nos casos de perdas precoces com alinhadores. Isso é muito comum, aliás, cada dia mais nós temos pacientes procurando tratamentos com alinhadores. E nós, da linha Ortodontics, temos aí algumas condutas que são padrões, que são processos na empresa. Colocar ou não um pôntico, né? O que é o pôntico? Fazer de conta que aquele dente existe e o alinhador já vai com ele. Sim ou não? Bom, adaptação, eixo de inserção, como vai ficar exatamente este processo, como que eu poderia fazer uma melhor gestão desses casos, uma vez que se o alinhador não entra é um grande dissabor. Se o paciente está ansioso, você também está ansioso em colocar o tratamento para funcionar e nesses casos seria realmente um dissabor muito forte. Duas situações. Primeiro, há quanto tempo o dente realmente foi perdido? E a segunda, qual é a mecânica que você prefere fazer? Então, a primeira, eu perdi o dente de maneira recente, ou seja, o espaço está ali totalmente guardado, porque eu não tive tempo ainda de ter aquelas queimas de ancoragem, aquelas perdas por inclinação de molares ou pré-molares. Bom, nessa circunstância, o que nós temos que pensar é o eixo de inserção dos dentes vizinhos está ok, então o alinhador pode entrar e sair, e não só isso, também está ok o espaço para reabilitação protética. Sendo assim, eu posso colocar um pôntico ali, simplesmente para guardar esse espaço, facilitar aí a inserção, né, entre um alinhador e outro. Bom, essa é a primeira situação, extremamente favorável. Segunda situação, não é tão favorável assim. Os dentes foram perdidos há mais tempo, então eu teria, por exemplo, aqui numa maneira hipotética, um pré-molar e um molar perdeu a ancoragem e às vezes os dois perderam a ancoragem para o espaço da extração. Sendo assim, eu teria eixos de inserções diferentes no alinhador. O que acontece? Se você colocar na região anterior, o alinhador não entra na região posterior. Se você for encaixar na região posterior, você cria uma alavanca e ele pendula para a região anterior. Bom, o que fazer? Vamos ver então nessas circunstâncias, já que a perda há muito tempo que gerou realmente essa queima de ancoragem, fechando os espaços ali, precisam ser recuperadas. E uma vez que elas precisam ser recuperadas, eu tenho uma conduta mecânica diferente. Existe também uma questão. Se você tem uma perda e você quer recuperar o espaço, é uma coisa muito boa para o alinhador, porém, se você quiser fechar o espaço, já é um desafio muito forte para os alinhadores. Via de regra, você vai levar mais tempo, planos maiores e, claro, a biomecânica não é tão previsível. O que nós queremos é previsibilidade. Nós queremos casar com o cliente ou queremos resolver o problema do cliente? Vamos ver então essas duas situações aqui para vocês. Olha só, olhando aqui na lousa eu vejo uma situação clínica importante, né? Eu estou usando aqui um botão, e estou usando aqui no alinhador um Precision Cut, um corte para elástico, juntamente em outro Precision Cut e outro corte para elástico. Não sei se dá para vocês olharem aqui, mas observe, ó, essa região não tem o elemento dentário, mas foi uma perda recente. Então eu tenho todo o espaço guardado para fazer a colocação do implante. Portanto, nesse caso nós fizemos um nicho, e esse nicho é como se existisse dente ali. Então é fácil tirar e colocar. Se for numa região estética, eu posso colocar resina de maneira que fosse um incisivo lateral, por exemplo, apareceria esteticamente favorável. Então a gestão aqui é muito simples e também o aspecto mecânico é muito simples. Eu quero manter esse espaço, portanto faz todo sentido o pôntico, já que o pôntico nessa região guardaria muito bem as dimensões para o implante, para a reabilitação protética e não me levaria a eixos diferentes de inserção. Ou mesmo, toda a região edêntula é um ponto de fratura do alinhador. É um ponto ali que, na remoção, como tem um espaço de placa mais reto, maior, um espaço de alinhador maior, ele tem uma tendência a se flexionar mais e, claro, com o passar dos dias você pode quebrar, ou o cliente pode quebrar isso. Que é a próxima situação. Olha só, tem aqui uma situação de perda, houve
praticamente a perda de um dente mais volumoso, o molar desceu e o pré-molar também foi para trás. E observe, eu tenho um eixo de inserção inclinado e um eixo de inserção mais vertical, porém aqui entra bonitinho, ó, reto, mas aqui não, aqui eu tenho que forçar o alinhador. E neste momento, quando você força o alinhador, cria-se uma dobra nessa região e olha como o alinhador tende a sair na região anterior. A vantagem desta forma é que aqui o pôntico não teria grande suporte para empurrar esse dente, já que quanto mais alinhador abraça o dente, mais efetivo é o movimento. Portanto, nesses casos, eu prefiro manter o espaço edêntico. Claro, é uma região de fratura com mais facilidade, mas a gente tem como resolver isso, removendo primeiro do lado oposto, fazendo uma remoção cuidadosa, estendendo um pouquinho o alinhador mais na parte lingual e às vezes até um pouquinho na parte vestibular. Quanto mais contato o alinhador-dente, mais será o movimento de empurrar esse dente, ganhando então, ou recuperando, melhor dizendo, o espaço protético. Então, eu tenho neste caso aqui, ó, a recuperação que eu preciso. Com 3 a 5 alinhadores, você já começa a ter uma adaptação muito boa. Olha como o dente já verticalizou melhor. Nós mantemos o espaço para um pré-molar, eu não tenho pretensão de abrir para um molar, ao mesmo tempo que eu tenho o segundo molar, o primeiro molar, canino e pré. Então, ou seja, o espaço aqui é um espaço menor e no começo tinha uma dificuldade muito grande. Portanto, casos de perda precoce com queima de ancoragem está contraindicado o uso realmente ali de pônticos. Eu usaria alinhadores descendo até o suporte, abraçando mais o dente para ter uma efetividade no movimento. Casos onde a perda não foi tão distante assim, ou seja, eu tenho ali guardado o espaço para fazer o implante e esse espaço guardado para fazer o implante, tecnicamente falando, o eixo de inserção é muito simples, não gera ponto de fratura se você colocar um pôntico. Neste caso, eu prefiro colocar o pôntico. Então é isso. Uma dica importante que no seu dia a dia, mesmo quando você se deparar com situações como essa, da dificuldade, indica-se aqui o mordedor, que você possa pedir para o seu cliente morder a borracha, né? Alguns usam até o sugador, justamente para que isso gere mais força no sentido de adaptar. E naturalmente esses casos, principalmente as primeiras 2, 3 placas, eu deixo de 20 dias a 25 dias, para que realmente eu tenha ali mais contato dente-alinhador, mais movimento satisfatório. Venha para a linha Orthodontics, nós somos muito preocupados em ser para você a melhor ferramenta. Nós somos muito preocupados em entregar o melhor produto, a melhor qualidade, mas principalmente preocupado em sanar qualquer dúvida ou objeção que você possa ter nessa migração sua profissional dos brackets para o alinhador e vice-versa. É assim que funciona. Um grande abraço, muitíssimo obrigado. Antes, porém, esse não é um material gratuito. Em troca, você tem que curtir a nossa página, seguir, divulgar para que o nosso trabalho chegue a mais pessoas que possam precisar de dicas simples, objetivas como essa. Linha Orthodontics, a sua melhor parceira no mundo digital. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.